Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã para trazer as últimas informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama para você. Galera, muita coisa para falar. O Vasco vive um momento super conturbado, né? E a gente vai trazer tudo aqui para você, desde a reunião que aconteceu do Pássaro com o grupo, até rescisão unilateral de jogador do elenco, passando pelo jogo entre Vasco e CRB, que, galera, o histórico dos últimos anos não é muito animador desse jogo entre Vasco e CRB. Eu vou trazer tudo aqui para você e passar ainda por declarações de partes políticas. E eu quero dar minha opinião aqui sobre se isso ajuda, se isso atrapalha o momento conturbado do Vasco. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, tá? Amo Vasco, é canal de vascaíno para vascaíno, tá? A gente faz isso aqui com o maior amor e carinho, eu e o Bigode. A gente não faz fake news para ganhar like, galera. Aqui é um negócio direto e reto. Eu dou minha opinião, trago as notícias, o Bigode tem as opiniões deles, tá? Traz as notícias na parte da noite. E a gente gosta de trocar essa ideia. A gente valoriza o que você pensa. É canal de todos os vascaínos. Se você, tem ideia de que o candidato... Porque a gente tem que falar em candidato, galera. Vascaíno torce pro Vasco e para uma corrente política. Torce pro Leven, aqui é teu canal. Pro Salgado, aqui é seu canal. Pro Brant, aqui é o seu canal. Pro Campelo, aqui é o seu canal. Aqui é canal de vascaíno, galera. O importante é você carregar a Cruz de Malta. E todo final de semana, uma vez por semana, a gente tem um sorteio aqui, tá? Sorteio oficial de uma camisa da capa modelo supporter. São 11 modelos para você escolher. Você recebe na sua casa de graça. Como é que faz para participar, Caveira? Tem que ser inscrito no canal, então já corre se você não é inscrito. Aperta o botãozinho vermelho e branco, inscreva-se, tá? E dá like nos vídeos e comentar. Quanto mais você comentar, cuidado com aquela coisa de fazer o mesmo comentário 10 vezes, você vai ser bloqueado, tá? Mas quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. Nesse sábado, tá? O jogo é 4h30, 6h30 acaba o jogo, a gente entra no pós-jogo, na live pós-jogo, eu e o Bigode, e ali a gente vai fazer o sorteio que vai contemplar um vascaíno, amigo, seguidor da Amo Vasco TV. Beleza? Então, a vinheta tá vindo, eu já tô voltando pra gente começar essa resenha que tá recheada de informação e opinião. Então vamos começar essa resenha, vascaíno. Muita coisa para falar. Que momento ruim que o nosso Vasco vive, né? Toda a situação que vem acontecendo, né? O resultado em campo que não vem, questão política de anos que vem se arrastando, né? Décadas a gente pode falar, que envergonham o vascaíno, ferem o vascaíno, e hoje o vascaíno está muito triste, e eu sou um desses vascaínos que, cara, ontem eu entrei aqui para fazer o programa, muito difícil, né? Vim por respeito a vocês. Hoje eu já estou com um ânimo um pouco melhor, mas as notícias nunca são boas, né? Só para você ter uma ideia, quem me vê careca assim, né, sabe que eu raspei a cabeça. Quando eu comecei a fazer no Vasco TV há 6 meses atrás, eu tava cabeludo, né? Tinha cabelo grande, tupete e tudo, né? E uma das primeiras promessas, que eu sou muito de promessa, né, de raspar a cabeça, veio da situação do Erley, né? O zagueiro Erley, que eu não aguentava mais o Erley. Eu falei que eu rasparia a cabeça se o Erley saísse do Vasco. Pois bem, galera, 3, 4 meses depois de eu ter raspado a cabeça por outra promessa, né? O Erley tá fora do Vasco. E eu queria falar dessa situação, porque essa situação tem muito do que é o momento do Vasco hoje. O Erley entrou na justiça, né? Para quem não sabe, o Erley já entrou na justiça pedindo R$8.756.000 e uns quebrados por uma série de situações, da quais, em algumas delas, realmente não há como negar que ele não tem razão, né? E eu vou falar aqui, ele acabou de ganhar ontem, né?
a rescisão de contrato, a juíza deu a rescisão de contrato para ele, o Vasco pode sim recorrer, mas se liga nesses dados, galera. O Vasco não paga o Wesley há 5 meses. A juíza disse que desde fevereiro de 2018, galera, nós estamos em 2021. O Vasco pagou 3 meses de FGTS. 3 meses de FGTS, tá? Nós estamos falando 2018, 19, 20, tá? Em mais de 36, mais uns quebrados agora, em mais ou menos aí 42 meses, o Vasco pagou 3 meses de FGTS pro cara. E agora, no início do ano, o Vasco disse que não gostaria de contar com ele, tentou uma rescisão amigável, ele não quis, óbvio. O salário que o Wesley ganha no Vasco hoje é um salário irreal. Ninguém vai pagar para ele nem 3 vezes menos do que ele ganha. Então o salário dele gira em torno de 300 mil, tá? Salário esse feito por um contrato que o Alexandre Campelo assinou. É muito bom lembrar que eu vou falar já do Alexandre Campelo, o Abutre Campelo, tá? Então é o seguinte, além de tudo, o Vasco tentou fazer essa rescisão, ele negou a rescisão e o Vasco botou ele para treinar em separado, só dando volta no campo. Sem bola, né? De vez em quando uma academia. E ele está alegando um monte de coisas nesses 8.756.000, dentre elas danos morais e um monte de coisa que já acho que passa dos limites. Mas aqui, cabe aqui a gente falar o seguinte, a gente está num momento, e já a gente vai entrar no jogo contra o CRB, e nessa questão do Vasco, né? O Vasco vem muito mal e muita gente dando porrada, eu dando porrada, Bigode dando porrada, né? Na questão do elenco, né, cara? O Vasco hoje tem um elenco enxuto, o Vasco diminuiu pela metade o custo do seu elenco, ano passado o Vasco girava em torno de 5 milhões de custo de elenco, o que é muito pouco comparado, se você for pegar os 6 maiores clubes do Brasil, né? Flamengo gira em torno de 20 milhões, só para você ter uma ideia, e o Vasco baixou para 2,5 milhões. Então, é uma necessidade que o Vasco tem. Por quê? Porque falta grana, galera. E a grana agora acontece com essa situação do Wesley. Você acha que as pessoas não pagam salário, não pagam FGTS, não pagam um fornecedor? Por quê? Porque querem? Não é por causa disso. É questão de não ter grana. A política do Vasco ferve, entrou-se uma nova diretoria, né? Que sabia que a maior necessidade do Vasco qual que era? Era gerar dinheiro novo. Pois bem, cortaram o custo, tá show de bola, mudaram a forma de contrato para produtividade, tá show de bola, né? Mas ainda falta o dinheiro novo. Ainda falta o dinheiro novo. O Vasco precisa arrecadar mais para aí sim poder investir um pouquinho mais no futebol, colocar as dívidas redondas e começar a andar. Hoje, galera, o Vasco respira por aparelhos. O Wesley tá fora, eu não acho nem ruim essa coisa. Tomara que ele arranje um clube, que aí pode ser abatido da dívida que o Vasco tem com o Wesley quando for batido o martelo em definitivo. E a gente vai para frente, né? Sem o Wesley, que o Wesley não vai fazer diferença nenhuma. Galera, tem uma situação que eu falei do Alexandre Campelo aí, que fez o contrato com o Wesley. Quanto tempo vocês não ouviam o Campelo se pronunciar? Eu vinha cobrando, inclusive, pronunciamento do Campelo nesses últimos meses, e ele estava sumido. Eu falava que ele estava em Angra, brincava que ele estava lá na Ilha do Dentista. Pois bem, o Campelo apareceu. Em que momento, galera? No momento que o Vasco tá na lona. O Vasco boxeador tomou um punch, tá na lona, e o Campelo apareceu para quê? Para aparecer do jeito que ele mais gosta, né? Tripudiando da cara do vascaíno. Ele veio, deu uma entrevista e disse que o vascaíno ainda vai sentir muita saudade dele. E quando eu ouvi isso, eu falei, galera, eu preciso vir aqui usar esse espaço aqui para poder falar sobre isso. Campelo, você tá de sacanagem com o vascaíno? Porque você sumiu esse tempo todo. Aí você vem agora, dá na nossa cara, que já tá toda sangrando de porrada que a gente vem tomando da situação que o futebol do Vasco tá. Esse é o nível do político que vem passando no Vasco. Outros também, sempre Vasco.
Eu tô falando do Campelo da Sempre Vasco, galera, porque esses caras estavam do lado do Salgado. Eu não vou falar do Levin, que é oposição ao Salgado. E vem falando mal do Salgado o tempo inteiro. Então não cabe falar aqui dele, que também falou mal do Salgado, mas fez mais do mesmo. Ele vem falando sempre mal do Salgado. A Sempre Vasco também soltou notinha, que eu também não aguento essa merda de notinha. Política do Vasco é feita por notinhas. E ela soltou uma notinha para falar, mais uma vez, cobrar a situação da diretoria atual. Abutres. E é por isso que o Vasco tem essa situação, galera. Porque não tem mocinho na política do Vasco. Os únicos mocinhos somos eu e você, somos os torcedores, que compramos ingresso virtual, camisa oficial, bota o cachorro, o canguru de sócio torcedor, que a gente compra pay-per-view e tem que aturar esse tipo de situação esdrúxula que esses caras fazem com a gente. Eu não vou me alongar muito não, só queria fazer esse desabafo e trazer luz a esse ponto da política do Vasco e da situação financeira atual do Vasco. Porque a gente apoia, mas a gente cobra também. Agora, cobra como se cobrasse um familiar. Não é atacando pedra e garrafa de cerveja em carro de jogador que a gente vai sair dessa não. E mesmo cobrando, tem que estar do lado do Vasco. Esse é o posicionamento, pelo menos o meu, do Caveira, e eu sei que o Damo Vasco e do Bigode é também. Galera, vamos falar de Vasco CRB. O bicho tá pegando, galera. Bicho tá pegando. O bicho tá pegando. E esse jogo de sábado, galera, meu amigo, tem tudo para ser uma guerra. E eu espero que o time do Vasco entre sabendo que esse jogo vai ser uma guerra. Tô com meu caderninho aqui cheio de informação para trazer aqui para vocês. Só para você ter uma ideia da questão Vasco e CRB, tá? O último jogo entre Vasco e CRB em São Januário foi em 2016, naquele fatídico ano que a gente disputou mais uma vez, pela terceira vez, a Série B. E o Vasco não tinha um time ruim não, hein? Tinha um bom time, começou bem o campeonato, deu uma caída e o CRB meteu 2-1 dentro de São Januário, galera. Pro CRB, o Zé Carlos meteu 2 gols, pro Vasco, o Ederson, quem lembra o baixinho, né? Descontou. Então o CRB, a última vez que foi em São Januário, venceu o Vasco da Gama. No final do ano, é bem verdade que o Vasco ficou em terceiro, com dificuldade, diga-se de passagem, e subiu, e o CRB ficou em sétimo colocado. Agora, galera, meu irmão, eu tô assustado, cara. Tava fazendo uma pesquisa sobre o CRB, e aí me lembrei do fato que o CRB, meu amigo, eliminou o Palmeiras dentro do Allianz Parque na Copa do Brasil há poucas semanas atrás, meu. Quer dizer, o CRB, você vê o Vasco eliminando o Palmeiras de uma Copa do Brasil? O CRB foi lá e eliminou o Palmeiras, perdeu em casa por 1-0, venceu por 1-0 dentro do Allianz Parque e ganhou nos pênaltis e eliminou o Palmeiras, meu amigo. Então esse jogo vai ser dificílimo, meu amigo, dificílimo. Olha os números do CRB. O CRB hoje é quinto colocado, tá grudado ali no G4, tá? Não tá muito à frente do Vasco, não. 7 pontos, tá? 7 pontos, o Vasco tem 4. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte. Gols pró. Quantos gols o CRB fez, tá? O CRB, ele fez 9 gols. Sabe quantos gols o Vasco fez? 3. O Vasco tomou 6 gols. E o CRB tomou 8 gols. Quer dizer, o CRB joga, mas deixa jogar. Então, promessa de um jogo agitado em São Januário, que o Vasco não pode nem pensar em sair, nem com empate, muito menos com derrota. E o bicho está pegando em São Januário. Hoje teve reunião, Alexandre Pássaro se reuniu com o elenco e o tom foi diferente das reuniões anteriores. Foi de cobrança, principalmente cobrança por uma atitude diferente dos jogadores, né? A gente sabe que o Alexandre Pássaro está sofrendo pressão para a demissão do Marcelo Cabo
inclusive correntes internas políticas estão em cima do cara, querem o Marcelo Cabo o quanto antes fora, porém o Marcelo Cabo, pelo menos até sábado, está prestigiado. Eu até tenho minha opinião, gosto de dar minha opinião, galera, quero saber a sua opinião, até tenho minhas dúvidas. Porque eu vi o Vasco, cara, eu vi o Vasco jogando bom futebol esse ano, com intensidade, marcação alta, todo mundo se mexendo. Se eu correr atrás dos meus vídeos aqui, eu vou pegar momentos que eu falei disso. Que o que aconteceu? Eu espero que essa reunião tenha sido para tentar encontrar aonde foi que o Vasco perdeu o bom futebol, a intensidade e a união do grupo. Não que os jogadores não sejam unidos, mas eles já entram derrotados, mesmo jogando em São Januário. O bicho pegou em São Januário. Eu não gosto nem de falar, eu até comentei com o Bigode, não sei se quero falar sobre isso no vídeo, sobre aquelas questões da galera ter apedrejado os carros, eu não gosto da luz a esse tipo de coisa. Eu não concordo, óbvio, quem concorda realmente tem que repensar, achar que tacar garrafa de cerveja, pedra no carro do jogador vai mudar alguma coisa, né? Então, assim, o bicho pegou e a gente espera, e não é por causa dessa situação, que o time entre mais ligado. Porque passou da hora do time que está recebendo em dia. Antigamente a gente ficava, porra, o time não está recebendo em dia, é isso. E agora? Então passou da hora do Vasco entrar forte no jogo, desde o primeiro minuto. Se quiçá colocar um 4-4-2 ou um 4-1-4-1, né? Para poder povoar esse meio-campo e colocar um meio-campo um pouco mais forte, cara. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais encorpado para o Vasco ficar um pouquinho mais competitivo. Que o que o Vasco joga hoje é futebol, meu amigo, nem de Série D. Tanto é que a gente jogou com um time de Série D e tomou pressão. Então é isso, galera. Essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Queria dizer para vocês, cara, que aos poucos eu vou me recuperando. Já estou empolgado para assistir o jogo de novo, né? Não tem jeito, a gente é vascaíno, a gente carrega isso aqui pro resto da vida. Se o Vasco acabar, eu vou continuar Vasco. E vamos para cima dos caras. Eu acredito na vitória. Eu acho que se o Vasco fizer o mínimo nessa Série B, e eu venho falando isso sempre, o mínimo é jogar com garra, determinação, o Vasco só para a Série A com louvor. Então beleza, galera? Saudações vascaínas, eu me despeço. Aqui é Vasco.